Olá! O Despertar Espírita está no ar e traz para você a visão espírita de temas importantes, desafios que todos nós vivemos na sociedade atual. São reflexões, dicas e sugestões de especialistas e pesquisadores para tornar sua vida mais saudável e mais feliz. Você já ouviu falar em mediunidade? Como ela surge? Como sabemos que uma pessoa é médium? As crianças podem ter mediunidade? Olá, está começando o Despertar Espírita, o seu momento de paz. A mediunidade apresenta variedades quase infinitas. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. A história está repleta de fenômenos de visão e de aparição. Como os espíritos podem tornar-se visíveis? Que fim visam os espíritos que aparecem? Como se processam as visões dos espíritos? Para conversar conosco sobre este instigante tema, encontra-se aqui Sérgio Thyssen. Ele é médico, professor de medicina e físico. Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Vale a pena sempre perguntar: quem são os espíritos? Vale lembrar que a Terra é um dos muitos mundos habitados e ela é habitada por espíritos. Estes espíritos ou vivem a encarnação, como nós dois estamos aqui agora e o grande público, mas vivemos também a vida no mundo espiritual como espíritos destituídos durante algum tempo de corpo físico. Então, nós também somos espíritos, só que nós estamos encarnados agora, mas nós temos bilhões e bilhões de espíritos desencarnados que vivem na Terra, fazendo como nós o seu processo evolutivo. É muito interessante isso, Sérgio. Nós então estamos imersos em duas realidades. Nós temos a realidade espiritual e a realidade física. E nós que estamos encarnados somos espíritos. E quando desencarnamos, quando morremos, nós vamos para o plano espiritual. É verdade, o plano espiritual ele é aqui bem junto de nós. Quando estamos encarnados, estamos todos juntos e vivemos na superfície do planeta. Quando desencarnados, vamos para situações variadas, mas de acordo com a nossa condição moral. Então, os espíritos, eles podem tornar-se visíveis para os encarnados, para nós que estamos aqui? Os espíritos fazem isso por uma série de razões, às vezes eventualmente, às vezes mais repetidamente, mas existe a questão da mediunidade, que é um elemento de vínculo concreto entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados que somos nós. E como nós somos os mesmos, apenas vivendo em planos diferentes transitoriamente, com frequência, dependendo das características do espírito e do encarnado, este espírito pode ser visto por ele, o encarnado. Agora, não é toda pessoa que pode ver os espíritos. O que distingue as pessoas? Muito bem. As pessoas que veem os espíritos com naturalidade, em geral, são médiuns que têm esta característica. Vale lembrar que nós podemos ver os espíritos, todas as pessoas, inclusive que não são médiuns, durante o sono físico, durante a noite. Quando nós nos lembramos de algumas imagens de pessoas, muitas vezes são espíritos com quem nós estabelecemos contato durante o desdobramento natural do sono fisiológico e guardamos vagas recordações disso. Então podemos ver de uma maneira mais abrangente os espíritos desta forma. Mas quando estamos em situação de vigília, no dia a dia, no cotidiano, em geral só podemos ver os espíritos quando temos uma faculdade mediúnica, uma espécie de aparelhagem que é psíquica e ao mesmo tempo biológica, para percebê-los nestas condições. Agora, é muito interessante que nem toda pessoa, por ser médium, consegue ver os espíritos. Existem aqueles que são médiums que apenas conseguem psicografar
ou ouvir? Há uma diferenciação? Vamos falar rapidamente sobre isso? Existe, como você falou no início, uma infinidade de expressões de sensibilidade dos encarnados para sentirem a influência dos espíritos. Uns veem, outros percebem o pensamento, outros são envolvidos na sua capacidade de escrever e passam para o papel as ideias e os pensamentos desses espíritos, e um número sem conta de médiuns expressam as ideias dos espíritos pela palavra, naquilo que é chamado de psicofonia, como também tem a psicografia e assim por diante. A vidência é exatamente isto, a capacidade que uma pessoa normal possui de, em certas circunstâncias, ver os espíritos. Você falou assim, normal. Qual o objetivo? Porque você deixou isso tão claro. Era para ficar claro que as pessoas que veem os espíritos, elas, na maioria das vezes, não estão tendo alucinações. Elas estão vendo de verdade. E o que vai importar é o conhecimento que ela tem a respeito disto e qual o encaminhamento que ela terá em relação a este fenômeno que é tão natural, mas que, se encaminhado com uma outra visão, pode significar uma rotulagem inapropriada, como se fosse um distúrbio mental, e muitas vezes enveredando pelo terreno da doença mental e de uma necessidade de tratamento psiquiátrico. Então não é o caso. Não é o caso. É um fenômeno natural, as pessoas devem conhecer isto para lidar com isto com a mesma naturalidade que tem a ver com a essência do próprio fenômeno. Agora, Sérgio, por que alguns espíritos se manifestam? Por que alguns espíritos desejam ser vistos? As razões variam muito. Uma primeira ideia, e bem simples, é que a grande maioria dos encarnados não tem familiaridade e nem se interessam muito com a questão espiritual, e que, no fundo, é a mais importante de todas e é a essência da própria vida. Somos espíritos. E muitas vezes os espíritos se deixam ver ou se mostram para um ou para outro, porque eles ali estão revelando a existência deles e, ao mesmo tempo, a imortalidade da alma, porque aqueles que são visíveis hoje, porque vivem do outro lado e se mostram, estão patenteando a realidade espiritual e trazendo de volta a ideia de que os desencarnados são os mesmos daqueles que estavam no nosso plano, o plano nosso atual, agora, só que antes de estarem já de volta no plano dos espíritos. Há uma pergunta muito interessante, você já deve ter parado para se questionar a respeito disso. Nós conseguimos ver os espíritos num estado normal? Ou o médium, que é vidente, para poder ver os espíritos, ele tem que estar num estado de transe? Muito bem. As pessoas que veem os espíritos no dia a dia, elas têm esta facilidade, esta faculdade mediúnica, e aí elas têm uma facilidade também de se desdobrarem. A sua alma ou o seu espírito se afasta um pouquinho do corpo sem que ela note, e é este afastamento do corpo que permite, com maior ou menor facilidade, que ela perceba a realidade espiritual. Nós não vemos os espíritos com os olhos propriamente ditos. Tanto é que muitas pessoas veem os espíritos quando estão dormindo, no sono físico e de olhos fechados. Outras pessoas estão em momento de meditação, por exemplo, de olhos fechados, e também estão vendo os espíritos. Os fenômenos de quase morte acontecem nos ambientes de hospital, onde a pessoa está sofrendo de uma parada cardíaca e a pessoa está numa espécie de coma, e o seu espírito, a sua alma, está vendo os espíritos no próprio centro cirúrgico, por exemplo.